1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, vai dizer o seguinte, vamos ler esse texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo, que é por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos seguir. Deixa eu só conferir aqui, vamos seguir. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do novo pacto do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até o momento, só aqui, depois nós vamos continuar. Hoje nós vamos cear no final, meu irmão, porque eu queria compartilhar algo com vocês, que para muita gente talvez não é novidade. Mas, meu irmão, a ceia do Senhor, ela é o evento mais importante da comunidade cristã. A Santa Ceia, meu irmão, de fato é o evento mais importante da nossa fé. A ceia, ela é mais do que um evento, ela é um memorial. Jesus vai dizer, façam isso em memória de mim. Então a ceia é um memorial para me lembrar que Jesus morreu por mim e morreu por você. E você sabe que a ceia veio para substituir a Páscoa. O judeu, ele participava da Páscoa, e quando Jesus vem, ele começa a, de fato, trazer o que era sombra para a realidade. Você tem aprendido isso na nova casa, que muitas coisas no Antigo Testamento eram uma sombra das coisas que haveriam de ser. E Jesus vem descortinando esses princípios que anteriormente eram sombras e agora são uma realidade. Por que que nós não temos mais um templo com uma cortina, com um altar? E por que que a gente não mata mais animais? Por que que não tem um sacerdote? Por que que nós não acreditamos lá no templo de Salomão? Porque todas essas coisas eram sombras. Agora nós vivemos em uma realidade. Jesus inaugurou essa realidade, esse novo templo. E a ceia faz parte dessa nova realidade. Anteriormente era a Páscoa, hoje é a ceia. Você sabe que no Antigo Testamento existiam vários símbolos. O povo lá, saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, que simboliza o quê? O crente que está saindo do mundo e passa pelas águas e chega na terra prometida. Também você conhece aquele relato lá da arca do Noé. O Noé construiu a arca, todo mundo que estava fora da arca morreu, mas quem estava dentro da arca o quê? Sobreviveu, chegou numa terra nova. Isso simboliza o quê? Todos aqueles que estão inseridos em Cristo, estão inseridos na igreja, meu irmão, acharão vida após os dias difíceis na terra. Então, grandes sombras, e Jesus vem trazendo a realidade. Mas como que a ceia, que é esse memorial, que não mais é a sombra, mas de fato é o fato, é aquilo que nós... Como que ela deve funcionar? Como que ela deve acontecer? De fato, meu irmão, ela deve ser feita com muita seriedade. A ceia precisa ser feita com seriedade. Mas às vezes nós confundimos seriedade com religiosidade. Eu confessei o meu pecado para alguns irmãos. Eu falei, meu irmão, quando dava culto de ceia, eu procurava uma camisa de botão para ir na igreja. Não, porque hoje é ceia, então tem que ter com a camisa de botão e o sapato social. Talvez isso fala de um coração reverente, mas a linha é muito tênue para que não vire um coração religioso. Então eu preciso avaliar mais o meu coração do que a roupa. Porque pensa, meus irmãos, os nossos irmãos que estão talvez refugiados, os nossos irmãos... Eu já levei ceia para irmão que estava internado, estava no leito lá de morte, já com a data para morrer, e ele não teve condição de colocar a sua melhor roupa, mas talvez ele estava com a melhor disposição de coração ali. Eu te convido nessa noite para avaliar mais o seu coração do que como você se veste por fora. Ela deve ser feita com reverência, seriedade, mas não é sinônimo de tristeza, de religiosidade. A Páscoa era uma festa regrada de alegria, música, história. E a nossa ceia, eu sempre digo isso, às vezes ela parece um velório, ela é triste. Nós nos sentimos culpados, a gente fica introspectivo. A ceia, eu já disse, ela não é uma missa de 7º dia, ela é uma festa de alegria. E eu quero te provar historicamente que a ceia da igreja do primeiro século se diferenciava muito da nossa. Na verdade, ela não era nem chamada de Santa Ceia, ela era chamada de Festa do Ágape.
Nós vamos ver isso aqui. Então, meu irmão, Jesus morreu. Alegria ou tristeza? Fala para mim. Não parece muito pela sua resposta, mas o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado é motivo de alegria ou tristeza? Alegria. E aí Jesus cria um memorial para lembrar desse evento. Então é um dia de alegria. Então deve ser alegre, meu irmão. Deve ser com aleluia. Você pode chorar, espero que chore, mas não de tristeza, meu irmão. Não de culpa, mas sim de alegria. Entendendo de fato o que nós estamos fazendo. Mas de fato, vamos ao texto, né? Vamos falar do que nós queremos falar. Vamos entender de fato o como e o que é a ceia. A ceia, meu irmão, da igreja primitiva, como eu disse, era diferente da nossa. A ceia era uma grande celebração, regrada com muita comida, é um banquete, muita bebida. Cada um trazia de casa, se ajuntava e fazia uma grande festa, a festa do ágape. Essa era a ceia da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. Então o Breno sabe fazer um negócio gostoso, o Breno ia trazer um negócio. O Ruth sabe fazer um outro negócio, o Titões nem se fala, aleluia. Cada um ia trazendo um negócio, cada um trazia um refrigerante, uma coca, um suco. Juntava todo mundo, fazia uma festa, celebrava a Deus e se chamava a festa do ágape. E aí no meio dessa festa havia a celebração ali do pão e do cálice e tudo que tem direito da ceia do Senhor. E aí vamos lá no versículo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Vamos lá. Porque Paulo, e você sabe que o apóstolo Paulo é o pastorzão da igreja, né? Paulo é o nosso pastor. O supremo pastor é Cristo, mas Paulo é que nos pastoreia através das suas palavras. Então, antes da gente ler o versículo 11, olha para o versículo 17, então já entendeu que a ceia irmão, aí vai pensando na ceia deles, vai pensando na nossa, vai pensando como que você fica no seu lugar recebendo um pãozinho. Imagina, irmão, aquela mesa com pudim, com chester, com peru, com picanha, aleluia, e o iata na churrasqueira, não sei se o iata é bom de churrasco, e a Coca-Cola, e todo mundo, será que ia passar picanha e os irmãos ficavam ao corpo de Cristo? A picanha. Será que era um espírito triste? Está falando de festa. Irmão, você já foi... Você é crente. Reúne 2 crentes para comer. O crente chora ou o crente ri, meu irmão? Crente com comida é igual pinto no lixo, irmão. E aí está os crentes com muita comida. E eu quero que você pense nesse contexto. E Paulo vai agora falar aqui, ó. Olha lá o versículo 17. Se você tem uma Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Se você não tem, acompanhe com o crente ou acompanhe aqui na frente. Versículo 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto, eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre de vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiaria por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor, aí o texto famoso, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberes em memória de mim. Porque sempre que comerdes desse pão e beberes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice será do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há muitos entre vocês doentes e muitos que já dormiram. Mas se nós examinarmos a nós mesmos, não receberíamos o juízo.
Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em sua casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quanto eu for ter convosco, darei mais instruções. Meu irmão, isso aqui é uma teologia profunda e complexa. Mas nós queremos clarificar tudo isso aqui, para que você entenda. Então nós vamos entender versículo por versículo, até isso ficar muito claro para nós. Então o apóstolo Paulo começa no versículo 17. E logo no versículo 17, ele deixa algo claro. Olha o que ele diz no 17. Se puder ir projetando, isso, ótimo. Olha o que ele diz no 17. Nisto, porém, que vou dizer a vós, não vos louvo, porque quando vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Se puder pôr a versão NVI, se tiver baixado, se não tiver, não tem problema não. Mas se tiver depois, vai ser ótimo, que ela é mais clara. Mas Paulo, nesse texto, ele está dizendo o seguinte: quando vocês se reúnem, às vezes o culto de vocês faz mais mal do que bem. Quando vocês se ajuntam, é para pior e não para melhor. Meu irmão, o apóstolo Paulo está falando de um culto. E está falando que esse culto faz mais mal do que bem aos participantes. Eu não consigo imaginar uma igreja onde você entra nessa igreja para participar de um culto e ao final desse culto você sai pior. Misericórdia, eu quero passar longe de uma comunidade assim. Que você entra, em vez de você sair mais abençoado, você sai perturbado. Não é, meu irmão, você está em conflito porque o Senhor te coisou. Não, mas você está mal. O culto fez mal. E Paulo está dizendo que essa comunidade fazia mal aos irmãos. Sabe por quê, meu irmão? Porque é possível fazer o certo do jeito errado. Participar da ceia é bênção, sim ou não? Sim, mas você pode participar dela do jeito errado. O povo estava participando da ceia, mas participando do jeito errado. E porque participava do jeito errado, Paulo está dizendo que ela estava fazendo mal. É possível fazer o certo do jeito errado. Um pastor, ele deve cuidar das suas ovelhas, isso é certo, sim ou não? Sim, meu irmão, mas ele deve fazer isso do jeito correto. Porque ele pode, na tentativa de cuidar das suas ovelhas, fazer mal. Essa semana, eu conversando com um amigo, ele está fazendo um seminário escondido do pastor dele. Você consegue visualizar um negócio desse? Que o pastor não quer que as pessoas cresçam além daquilo que ele acredita. Então você tem que ir para o seminário escondido. Pastor, não posso saber não. Fazendo certo do jeito errado. Uma comunidade que faz mais mal do que bem. A diferença, meu irmão, entre o remédio e o veneno é a dose. É como se faz, é como se administra. Então, cuidado ao ser igreja, cuidado ao ser pai, cuidado ao ser mãe, cuidado ao ser marido, para que você não faça da maneira errada. Aleluia ou não aleluia? Aleluia. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, é como se faz. Aí no versículo 18, Paulo vai dizer: e além do mais, na igreja de vocês está cheio de divisão, dissensão, tudo antes, ouço que quando vamos juntar à igreja, entre vocês dissensões. Em parte, Paulo vai dizer no versículo 18 e 19, em parte é bom, sabe, é bom, irmão, na igreja é bom ter uma divisão de vez em quando. Paulo está dizendo. Por que Paulo está dizendo que é bom? Porque ele fala assim, quando tem divisão, mostra quem é e quem não é. Quando Paulo quer, irmão, quando está tudo no aleluia, no glória a Deus, amém, é ótimo, tá, todo mundo é santo, holy, holy. Mas quando tem divisão, quando tem problema, aí de fato mostra quem é crente e quem não é. E Paulo está dizendo, é bom. Até que é bom. Então não acho ruim quando tem uns esquenta não, porque aí mostra quem é convertido e quem não é convertido. Pastor Márcio sempre diz que crise não forja o caráter, ela mostra. Problema não forja o caráter. É uma meia verdade, mas ela a princípio ela mostra. Qual que é a sua resposta? Aí no versículo 20, Paulo vai continuando. E ele vai dizendo que ninguém esperava por ninguém. Olha o 20. De sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um, lembra da festa ágape, muita fruta, muita comida, muito vinho, muita bebida. Ninguém esperava por ninguém, meu irmão.
cada um comia a sua. Aí eu trouxe meu pudim, irmão, que as favas, eu vou comer o meu. Eu trouxe essa Coca-Cola e esse irmão trouxe Del Rey laranja. Você vai tomar o seu Del Rey laranja, irmão. Eu trouxe um vinho aqui, meu irmão. Esse vinho eu trouxe de Portugal. Você trouxe esse coração de boi que você comprou na padaria ali, ó. Esse vinho chapinha. Não. Eu vou tomar o meu vinho caríssimo. Você toma o seu. E se você não trouxe nada, que fique com sede. O pobre, Paulo vai dizer isso, o pobre que não tinha nada, meu irmão, para levar, ele ficava com fome. Você acredita, meu? O pobre, ele não tinha nada, ele é pobre, irmão. Hoje no Brasil todo, assim, existe o miserável, mas aqui na nossa comunidade não existem irmãos miseráveis. Existem irmãos que são mais simples na sua condição financeira, mas irmãos miseráveis, ou se tem, meu irmão, nos avise que a igreja quer te dar uma cesta básica, a igreja quer te abençoar. Mas eu acredito que nós não temos, porque todas as celebrações sempre alguém tem para oferecer algo. Mas os irmãos que eram extremamente pobres ficavam com fome. Porque os irmãos comiam tudo. Versículo 20 ao 22 vai dizer isso. Isso é tão absurdo, meu irmão, que outros irmãos ficavam bêbados. Eles se embriagavam de tanto tomar vinho. Pastor, mas o vinho da Bíblia não é um vinho sem álcool? Como é que eles ficavam bêbados com vinho sem álcool? Irmão, não há evidências para dizer que esse texto e os textos onde Jesus multiplicou o vinho eram vinho sem álcool. Não há evidência nenhuma. De fato, o judeu produzia um suco de uva, né? Que não continha álcool, mas em sua maioria o vinho tinha álcool, irmão. E se o irmão bebeu o vinho da ceia e ficou bêbado, não era suco vale, amém ou não amém? Então fique em paz aí no seu coração. Mas você está vendo essa igreja, irmão? O povo ia comendo e bebendo. Pastor, que seja uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. O povo, meu irmão, enchia a cara, ficava com a cara quente. E o irmãozinho lá atrás estava com sede. O povo bebia, meu irmão, bebia para cair. De tanto comer, de tanto beber. E Paulo pergunta, vocês não têm comida em casa? Vocês não têm vergonha na cara, irmão? Ceia não é para se empanturrar, ceia é para celebrar, irmão. A festa do ágape não é para você vir em jejum, meu irmão, de 12 horas e comer até ficar roxo. É para você celebrar a vida da igreja. E aí Paulo vai usar a expressão que alguns irmãos iam em jejum para comer. E eu lembro, quando eu era adolescente, uma irmã falava assim, nossa, hoje eu não vou ceiar não. Por que você não vai ceiar, irmã? Porque eu não almocei hoje, eu estou vindo direto do trabalho. E Paulo fala para a gente não participar da ceia em jejum. E aí eu falava, é verdade, está escrito. E à medida que nós vamos crescendo em Deus, Deus vai trazendo mais clareza. Meu irmão, não está falando de um jejum de você estar sem comer, mas está dizendo de um contexto onde você vai para se empanturrar. E é impossível você se empanturrar com um pedacinho de pão e um cálicezinho de suco. Mas não era assim na festa ágape. O propósito, meu irmão, de ir numa festa não é de... Vou trazer uma revelação aqui para você que é crente. O propósito de você ir numa festa não é de se empanturrar. O propósito de você ir numa festa é para você celebrar com as pessoas que são mais importantes que a comida. Então deixa eu te falar, se você foi num casamento e você saiu reclamando porque você não comeu tanta coxinha, meu irmão, eu não vou te adjetivar para não te ofender, mas no mínimo você é um péssimo amigo. Porque a pessoa, eu casei, eu sei o quanto é caro. E cada pessoa que é convidada, de fato é convidada porque faz parte da sua vida ali naquele momento. É importante. E aí você chamou uma pessoa e você pagou caro pela coxinha. Mas eu não comi 18 coxinhas, eu comi só 13. E você é um péssimo amigo. No mínimo um péssimo amigo. Você foi chamado para uma festa. Foi fraquinha, né? O garçom não chegava na minha mesa. Você é um péssimo amigo. Essa pessoa não te chamou para te empanturrar. Ela chamou porque o filho dela está completando 1 aninho e ela está feliz. E ela queria os amigos dela perto. Mas você só conseguiu pensar na coxinha. E Paulo está dizendo o seguinte: ceia não é para empanturrar. Vocês não têm comida em casa? O propósito da ceia não é encher o bucho. Quem tem fome, come em casa.
O propósito da ceia é outro, irmão. A comida é uma desculpa. A comida é uma desculpa. O pastor Bruno, quando ministrou aqui na igreja uma vez, ele falou que supervisionando na célula da igreja dele, uma vez ele foi numa célula, e aí o irmão foi fazer a oração, e no final da oração ele falou assim, depois do amém, o ataque vem, e os irmãos voavam na mesa de lanche. Ele falou, irmão, misericórdia, quem ataca é o diabo. O que vocês estão fazendo? Que ataque, irmão? Que ataque? Vai atacar o quê? O lanche da célula não é para você se empanturrar, meu irmão. Apesar que às vezes eu mesmo descumpro isso. A minha esposa fica assim, deixa o visitante comer. Eu falo, deixa o visitante, deixa que eu como. Então eu tô nesse processo, meu irmão. Essa pregação é para mim. A Michelle fica o tempo todo me puxando. Eu fico, me deixa aqui, mulher. Então eu estou aprendendo. Porque o lanche da célula, meu irmão, no Jesus, ele pode voltar daqui a pouco. Mas eu estou comendo como se Jesus fosse voltar agora. Ele vai voltar, essa comida vai acabar. Mas o lanche é uma desculpa para que nós possamos viver um negócio chamado comunhão, vida, comunidade. O propósito de uma festa não é de se empanturrar, mas é ver as pessoas, porque as pessoas são mais importantes que a coxinha. E meu irmão, aí é uma igreja individualista, que cada um comia o seu, o meu é mais importante. Se tem para eu comer, está ótimo. É uma igreja que não tinha noção do coletivo, era carnal, era infantil. Esse final de semana eu estive na casa dos avós da minha esposa, aniversário da avó da minha esposa, tinha GC na minha casa, a célula na minha casa. Eu falei assim, ó, a chave está aqui, ó, a chave está aqui, fica com a minha casa, é lógico que eu guardo as coisas de valor, que eu não sei, né, o pessoal que está indo, a casa está aí, põe comida para os meus bichos e a casa de vocês. Porque a casa, meu irmão, qual que é o propósito de Deus ter me dado uma casa abençoada, meu irmão? É para a gente viver a vida da igreja. Não existe propósito de eu ter uma casa abençoada como é a minha, a casa maravilhosa como é a minha, meu irmão, para eu viver eu e minha esposa sozinho, sem viver a vida da igreja, meu irmão. Porque na vida da igreja não existe o que é meu, existe o que é nosso. O propósito de eu ter uma casa é para receber as pessoas. E quando eu casei com a Michelle, nós falamos, nós queremos ter uma casa que vai ter um quarto para nós, vai ter talvez um quarto para os nossos filhos, ou 1 ou 2 quartos, não sei. Ninguém fala um amém aqui, o povo não tem fé comigo. Então vai ter um quarto para os nossos filhos e vai ter um quarto para que nós possamos receber pessoas na nossa casa. Nós queremos trazer um missionário para ministrar na nossa igreja, meu irmão. Eu não quero que você vá para um hotel, eu quero que você fique comigo na minha casa, para nós vivermos igreja junto. Amém? Quero trazer o Augusto Nicodemo, você vai dormir na minha casa. Aleluia. Aleluia, irmão. Vai dormir na minha casa, vai comer o feijão da minha esposa. Nós vamos viver vida de igreja, irmão. Esse é um sonho que nós temos. Porque não existe o meu irmão, existe o nosso. Existe o nosso. Obviamente você vai ter coerência, meu irmão. Mulher e carro é um negócio que você não empresta. Amém ou não amém? Não empresta. Carro, você pensa muito bem para quem você está emprestando. Eu tenho alguns amigos que o meu carro é deles também. Pega, meu irmão. Mas saiba, se você estragar, você paga. A mulher não se negocia. Mulher e carro, dinheiro, irmão. Dinheiro é melhor ser dado que emprestar. A Bíblia diz isso. A mulher não dá nem empresta. E carro, irmão, pensa muito bem. Então, meu irmão, eu fico surpreso com a infidelidade, com a morosidade dessa comunidade. Todo mundo comia o seu, cada um comia o seu, o pobre ficava com fome. Terrível, meu irmão. E aí, Paulo vai dizer em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a sua fé, e é pior do que um inútil. As pessoas, talvez, meu irmão, iam para a igreja com fome, porque não tinha nada para comer em casa. E os que tinham muito, comiam muito, e os que tinham pouco, ficavam com fome. E Paulo está dizendo, se vocês não estão cuidando dos de casa, está errado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem cuidado das pessoas da sua célula, você está errado. Você está em pecado. E a Bíblia diz que você é pior que o infiel. Se tem necessidade na sua família, na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade local, e você vendo não atende, a Bíblia diz o seguinte, você é pior que um descrente. Olha que pesado, irmão. Mas se alguém não tem cuidado dos seus. Quem que são os seus, meu irmão? É nós. E principalmente os da sua família. Negou a fé e é pior que um descrente. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Alguém que não cuida dos seus é um desviado. É como se ele tivesse negado a fé. Não é nem um desviado, ele é um apóstata. Ele negou a fé e ele é pior que alguém que nunca conheceu a Deus.
O tão grave que é isso, irmão. Tem um irmão na igreja que a luz dele está cortada, a gente sabe, finge bobo. Tem um irmão na igreja que não sabe ler, não sabe escrever, e ele quer, e a igreja finge bobo. Tem um irmão na igreja que está com a situação X, e todo mundo, meu irmão, é pior que um descrente. É pior que um descrente. Porque, meu irmão, a igreja ela não é um shopping. Não é um shopping. A igreja eu me envolvo. O shopping você não se envolve. A igreja você vai, consome e vai embora. Você não quer saber se o shopping está faltando luz, se a água está paga, se os funcionários... Eu quero ir lá e consumir e não me importo com outra coisa, meu irmão. A igreja não é um shopping, a igreja é uma família. E não há como, meu irmão, ser família sem... Meu irmão, fala sério. Talvez a sua família é um pouquinho mais distante. Talvez a sua família é um dentro do outro. Talvez a sua família todo mundo é mais politizado. Talvez a sua família mesmo é pé rapado, mesmo é família busca-pé, almoço, você fala assim, vai sair tiro hoje. Não sei como é a estrutura da sua família, mas sendo qual for a estrutura da sua família, é impossível ser família, meu irmão, sem no mínimo entrar na vida um do outro, sem no mínimo participar dos sofrimentos e alegrias uns dos outros. É impossível, meu irmão, ficar indiferente às questões da nossa família. Por mais que a sua família seja uma família mais distante, é impossível ficarmos indiferentes, porque somos um. E essa é a proposta da igreja. Eu confesso que há comunidades mais distantes, mais profissionais, comunidades que são mais viscerais, mas é impossível ser igreja, meu irmão, sem viver vida na vida. É impossível ser igreja sem que entremos na vida um dos outros. E quando eu digo entrar, meu irmão, não é de ser fofoqueiro, não é de ser mexeriqueiro, mas é de viver a vida uns com os outros. Nós estamos marcando, meu irmão, um retiro, um acampamento, aleluia. Então nós vamos passar 3 dias no sítio, você vai me ver acordando mal-humorado. Você vai me dar a paz do Senhor, eu vou falar, cala a boca, irmão. É de manhã, não conversa comigo. Não sou tão assim. Mas de manhã, meu irmão, eu acordo, parece que eu estou arrependido de não ter morrido de madrugada. Estou de mau humor. Você vai ver a minha esposa acordando, parecendo que é a Barbie. É a Disney. Ela acorda, bom dia, sol, bom dia, pássaros. Bom dia, Hudson, bom dia, bom dia. Acorda maravilhosa a mulher, a maquiagem nem borra. É igreja, irmão, nós estamos vivendo junto, nós estamos vivendo em comunidade, e nós vamos pegar o feijão, todo mundo. É isso, é vida na vida, é você na minha casa, é nós vivendo comunidade. E a ceia lá, a festa do ágape, era uma desculpa para as pessoas estarem juntas e celebrarem a vida da igreja. Por que a igreja faz tanta coisa? Por que a igreja tem GC? Por que nós vamos organizar um retiro, um acampamento? Para que todos nós tenhamos a oportunidade de viver comunidade, viver igreja, viver a vida na vida, meu irmão. E aí no versículo 22, 1 Coríntios 11, 22, Paulo vai dizer, desprezam a igreja de Deus, humilham os que nada têm. Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, meu irmão. Essa é a igreja de Corinto, é a igreja do século 21, meu irmão. Eu vou elogiar vocês por causa disso? É certo que não. Última célula lá em casa no ano, fizemos pizza. Fizemos não, compramos. Então, vai ter pizza, último dia, festa. Pastor, eu não tenho emprego, eu não trabalho. Meu irmão, nós somos igreja. Você vai comer, porque eu vou pagar para você. Pastor, mas eu não tenho condição de meiar, de rachar. Meu irmão, não tem problema. E aí nós temos dois irmãos problemáticos nessa história. Primeiro, é o que não é humilde o suficiente para receber quando não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, então não vou. Você é orgulhoso também. E aquele que também não paga porque não tem dinheiro, também é orgulhoso. Então, só que um é orgulhoso para cima e o outro é para baixo. Um tem uma autoestima muito elevada e o outro tem uma autoestima muito para baixo. Mas os dois estão doentes. Tanto que não recebe, tanto que não oferta para o irmão. Os dois estão doentes, meu irmão. Porque a vida da igreja é saber receber. Eu já contei isso. Meu aniversário, de uns anos atrás, eu contei com o Marcão e com o Biel no Shopping Estação. Eu falei, glória a Deus, e contei com os irmãos da minha igreja. Eu fiquei feliz. Irmão, vamos passear nós três. E eu vi que os três ficavam assim, olhando para mim, né? E tentava sair fora. Não, eu vou com vocês, onde é que vocês vão? Eu falei, vocês vão fazer coisa errada, porque eles estão sem graça. E aí eu ficava andando atrás deles. Vão ali, aí estão lá, entrou na loja, está olhando a roupa, e eu não ia embora, porque eu falei, nós vamos viver igreja, né? Vamos viver discipulado, olha que bênção, nós vamos comer um Burger King talvez, e nós vamos falar da palavra de Deus, e os irmãos a fim de me dispensar. E aí, até que lá pela sala, falou assim, pastor, o negócio é o seguinte, nós viemos comprar um presente para você e você está atrapalhando.
Então faz o seguinte, entra na loja, escolhe o que você quiser. Eu falei, não, irmão, aí não, Aí não, misericórdia, não. O que eu fiz? Vou lá pegar uma brusinha simprinha. Por quê, meu irmão? Falta humildade às vezes. Não, irmão, podia ter pegado um trem caro. Arrependi, meu. Mas o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Nós também não sabemos receber. Quando alguém chega e quer nos dar algo, meu irmão, a gente fala, não, misericórdia, eu não sou digno. Ou não, eu faço questão de pagar. Meu irmão, não. A vida da igreja não é assim que funciona. Eu não estou dizendo para você ser folgado, também não estou dizendo para você ser negligente. Eu estou dizendo para você viver a vida da igreja, meu irmão. Vida da igreja, vida da igreja. O que nós fazemos com a comida, meu irmão, é uma desculpa para vivermos vida da igreja. Porque, de fato, muitas das vezes somos individualistas. Se está confortável, eu faço. Se está muito difícil, para mim já não dá, pastor, já não dá. Está errado isso, irmãos. A vida da igreja não é uma vida fácil. O provérbio vai dizer que viver com crente é como ferro com ferro. Um vai afiando o outro. Você acha que é fácil, irmão? Não é fácil, não. Principalmente se você encontrar um irmão atrevido, um irmão que parece com você. Aí se torna mais desafiador. Quantas vezes, meu irmão, eu posso citar nomes aqui, eu estou olhando para ele, hein? Quantas vezes eu já não quis fazer o envio missionário do Islander? Quantas vezes eu não quis fazer o envio missionário do Jim? Vou mandar o Jim dar uma passagem para ele ir lá para a África, não voltar. Quantas vezes, irmão? Porque são pessoas que andam muito próximo de mim. Semanalmente estão comigo. Tem uns que não me faz raiva. Tem uns que fazem muita raiva. Tem alguns que não. Tem gente que é mais fácil. Tem gente que é mais difícil. Quanto mais perto, meu irmão, mais atrito. Mas isso é a vida da igreja, meu irmão. Isso é maravilhoso. E nós precisamos desenvolver a nossa maturidade. E é aí que nós crescemos. Toda vez que eu tiver atrito com a minha esposa, se eu quiser separar dela, meu irmão, lascou. Existe um ser humano que eu vou viver tão próximo da minha esposa? Não tem. E é uma vida de atrito, muitas das vezes. Mas é a vida da igreja. E aí, meu irmão, não é uma vida fácil. Não é uma vida de individualidade. É uma vida, às vezes, desconfortável. Mas o peso de glória, meu irmão, que acompanha de uma vida... Meu irmão, se você está aqui na nova casa, você vive isso, você vai saber do que eu estou falando. E você achou um amigo que é mais chegado que o irmão, tem valido a pena todos os acertos. Se de fato você está numa igreja, você achou alguém que você pode contar... Meu irmão, eu tenho irmãos que eu posso entregar a chave da minha casa e falar, é de vocês. Eu confio em você. Os irmãos deixaram a luz da minha casa acesa. Não ia falar não, mas eu vou falar. Alguém deixou a luz da minha casa, da sala acesa. Deixaram lá. Mas, irmão, tudo bem, glória a Deus. Depois a gente olha isso aí na conta. Mas você percebe? Nós somos tão igreja que a minha casa é a casa de vocês. Não tem diferenciação. Uma vez nós fomos assistir um filme na casa do Iata. Aí pedimos um hambúrguer. Irmão, demorou umas 6 horas para o hambúrguer chegar. Misericórdia. Vim de São Paulo o hambúrguer. Aí quando já demorou demais. E quando chegou, não chegou. Acho que foi o da Esté, não chegou. Já demorou o dia inteiro. Não, você vai dar uma mordida em um de cada um. Aí todo mundo parou, ela saiu dando uma mordida em um de cada um. Cada um deu para ela um pouquinho de refrigerante. Isso é igreja, irmão. Você não vai ficar com fome, porque, meu irmão, a sua dor de não ter um sanduíche é a minha também. Nós somos uma família. Isso, meu irmão, parece bobo. É tolo, não é, meu irmão. Isso é vida da igreja. Isso é comunidade. Nós somos um. E não há limites para a nossa unidade. Isso é a vida da igreja. E aí, meu irmão, nós chegamos para tomar ceia desse jeito, com esse histórico, dentro desse contexto de individualidade. Aí, meu irmão, troca o cálice com ele. Mas será que você está trocando o cálice, mas de segunda a sábado vocês estão vivendo de fato uma vida de igreja? Vocês estão vivendo uma vida na vida, uma vida de comunidade? Com esse irmão que você troca o cálice e fala assim, eu tenho comunhão contigo. Será que isso é só um discurso filosófico evangélico? É só uma frase de efeito? Ou será que de fato você tem comunhão com ele? O que é comunhão, meu irmão? É vida na vida, é vida aqui, ó. E aí, meu irmão, o povo não esperava uns pelos outros na hora de comer. Paulo está dizendo. Aí o versículo 23 começa, né? A grande instrução que Paulo diz. Eu recebi do Senhor. Porque eu recebi do Senhor.
o que também vos entreguei. O que Paulo está dizendo? Jesus me ensinou como é que funciona o negócio. E porque Jesus me ensinou, agora presta atenção que eu vou ensinar para vocês. É o que nós vamos fazer aqui, para a gente orar. Eu recebi do Senhor, e agora eu quero ensinar a vocês, que na noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão. Ou seja, na pior noite de Jesus, ele deu o seu melhor. O que é o partir o pão, meu irmão? Eu tenho um pão inteiro, eu esqueci de comprar um pão. Tem algum pão inteiro aí? Não tem, né, irmãos? Tem aqui, mas esse é de brinquedo, não funciona. Não tem, mas tudo bem. Não há problema. Não precisa se agitarem aí. Nossa, não tem. Então, um pão. Irmão, pega, imagina Jesus está com pão, e Jesus parte esse pão, ou seja, era uma unidade e agora nós temos duas. O que significa, meu irmão? Que na pior noite da vida de Jesus, ele partilha do seu corpo. Na pior noite de Cristo, ele dá o seu melhor. Numa noite difícil, ele nos ensina sobre como compartilhar. E muitas das vezes, quando a gente está passando por um momento difícil, agora é eu, aleleu, sou eu comigo mesmo. Jesus, na pior noite, ele oferece vida de comunidade, ele parte o pão. Ele tinha tudo para se recolher em si, mas ele se deu por nós. Ele podia ter falado, não, eu vou morrer amanhã, eu não tenho condições, amanhã eu vou passar por um dia muito difícil. Não vou. Não, meu irmão. Às vezes é isso que nós fazemos. Eu não vou na igreja hoje que eu não estou bem. Eu não vou na célula que eu briguei com meu marido. Eu não vou nisso por causa daquilo. Irmão, não me procura hoje não, porque hoje eu não tenho condição de ajudar ninguém. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Na pior noite ele tinha algo para oferecer para nós. Quantas das vezes, meu irmão, eu não quero vir pregar. Eu falo, hoje eu não queria ir para a igreja, porque eu briguei com a minha esposa. Eu não queria ir na igreja, porque eu pequei essa semana. Eu não queria ir para a igreja porque eu estou triste. Eu não queria ir para a igreja porque eu estou cansado ou por causa de dezenas de outros motivos. Mas eu tenho um compromisso com os irmãos, eu tenho um compromisso com o Senhor. Meu irmão, eu saio daqui tão renovado como se eu não tivesse um problema na minha vida. Porque a vida de comunidade nos renova. Jesus tinha tudo para se recolher. Eu não sou precioso, porque eu vou sofrer, vai doer. Mas Jesus estava em comunidade. É isso, meu irmão, faça isso, parta o pão, deem o melhor de vocês uns aos outros. Jesus está nos ensinando isso. O pão é o meu corpo e eu estou partindo. Ou seja, eu estou dando o meu melhor a vocês. Essa é a vida da comunidade, essa é a verdadeira ceia. E Jesus está nos ensinando, deem o melhor de vocês uns aos outros. Parta os vossos pães e distribuam. O meu pão, o meu corpo é o meu melhor. E esse meu melhor também é de vocês. Meu irmão, não tem graça se não for com a comunidade. Eu contei isso aqui na semana passada, se eu não me engano. Estava na terapia lá, pensa no homem que chorou. Eu chorei. Aí eu estava lá fazendo um exercício. E ela falou assim, agora pensa num lugar muito tranquilo. Pensa num lugar bom. Talvez uma praia, uma paisagem, uma cachoeira, uma montanha. Um lugar que te traga muito prazer e paz. Qual é esse lugar? E eu falei, na minha igreja, com os meus amigos e pessoas que eu amo. Não há melhor lugar para estar, meu irmão. Não há lugar que me cure mais de um dia triste do que estar com vocês. Esse lugar aqui é um lugar de paz. Façam isso, partam o pão e dê o melhor uns aos outros. Porque a ceia do Senhor, meu irmão, não é só um momento para lembrar dos nossos pecados, mas sim para lembrarmos da obra de Cristo. E a obra de Cristo é uma obra de comunidade. E aí, meu irmão, versículo 25 e 26, olha o que vai dizer. E aí vai falar, semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança. Jesus vai trazer, meu irmão, uma aliança de sangue, um compromisso. Façam isso e lembrem-se da minha morte. Lembre-se que eu morri. No 25 e 26, aí no 27, vai lá para o 27. Olha o que ele diz no 27. De modo, aqui é a parte que garra para muitos de nós. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente. Percebe que agora ele não está falando do ágape, ele não está falando da celebração, da comelância. Agora ele está falando desse momento aqui. Qualquer um que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Talvez você aprendeu a vida inteira que é o seguinte, irmão, agora é hora da ceia, agora baixa a cabeça aí.
Ora, tem pecado? Você não pode ceiar, porque a palavra de Deus está dizendo que você não pode participar da mesa do Senhor indignamente, porque senão você vai ser condenado. Porém, meu irmão, quando se traduziu do original grego para o português, há uma limitação das linguagens. E nós encontramos aqui um adjetivo, que é a palavra indigno. Indigno é um adjetivo, eu estou adjetivando o sujeito. Você é indigno, ou seja, é aquilo que dá qualidade. O adjetivo é aquilo que dá qualidade. Você é indigno, ou seja, você não é merecedor de participar. Mas ali está escrito indigno, sim ou não? Não. Então aquilo não é um adjetivo. Esse texto não está adjetivando o sujeito que participa da ceia. Nova Casa é aula de português também. Não está dizendo o sujeito que participa da ceia, se ele for indigno, ou seja, se ele não merecer, não é isso que o texto está dizendo, porque a palavra indignamente não é um adjetivo, mas é um advérbio de modo. Ou seja, o que é o advérbio de modo? Eu até escrevi para não esquecer. Ela informa como a ação foi executada. O advérbio de modo diz o seguinte: você está fazendo X situação de certa forma. Ou seja, ele descreve como você faz algo. Então Paulo não está adjetivando o sujeito, mas ele está dizendo o seguinte: não é uma questão de ser digno ou indigno, mas é uma questão de fazer do jeito certo ou do jeito errado. Paulo está dizendo o seguinte: não participe da ceia indignamente. Lê-se, não participe da ceia do jeito errado. É isso. Então, meu irmão, tira de cabeça, esquece, porque indignamente não é adjetivo, é advérbio de modo que diz a forma como se faz. Não tem a ver com ser pecador, porque pecador todo mundo é. Vamos partir do pressuposto que Paulo está dizendo: não participe da ceia se você não for digno. Seja sincero, meu irmão, qual de nós seria digno para bater no peito e falar: eu sou digno de sentar numa mesa com Jesus, olhar no olho dele e falar: me dá o pão aqui, pode me dar? Quem de nós tem essa moral, irmão, de falar: garçom, pode vir, pode me servir, eu e Jesus nós estamos aqui, ó. Quem de nós? Nenhum de nós teria condição de passar no passeio da igreja, meu irmão, por causa do que nós fazemos. Mas Paulo está dizendo: não participe da mesa indignamente, não faça da forma errada. Não é indigno, mas sim indignamente. É como eu estou fazendo. Indignamente em relação ao quê? Não faça de forma errada, Paulo, mas em relação ao quê? Em relação, preste bem atenção nisso, em relação ao problema que nós acabamos de relatar. E qual que é o problema que nós acabamos de relatar? Egoísmo. Não se preocupar uns com os outros, não esperar uns com os outros, ver o seu irmão com fome e não se preocupar. Ou seja, é a forma que se faz, é como se faz, e não o que faz. Porque, meu irmão, se só quem não tem pecado, só quem é santo, holy da Galileia, eu sou o primeiro a deixar esse microfone, fala: Niélio, desliga tudo, diácono, baixa a porta e vamos embora. Vamos ver Big Brother, vamos ver Faustão, vamos ver Fantástico. Acabou. Irmão, Jesus sabia quem você era quando te chamou. Fique em paz. Não ache que todos os domingos de ceia você chega e Jesus está assim: de novo, fulano? Puxa vida, eu pensei que esse mês você estaria top. Mas de novo você está vindo todo... Não, Deus está em paz no céu com você. Fique em paz, amém? Porque não é o que eu faço, é a forma que eu faço. Não tem a ver com ser digno de participar, mas sim com a participação de forma indigna. Ou seja, da forma e da motivação errada. Não tem a ver, meu irmão, com merecimento, mas sim como fazer da forma errada. Entenda, meu irmão, que na igreja, muita e a maioria das vezes não tem a ver com o que se faz, ou com merecer, mas tem a ver como se faz. Quantas das vezes, meu irmão, eu já vi, e nós já recebemos pessoas
renomada, gente que é boa, gente que prega, que canta, que toca, mas chegou arrogante, chegou com o nome, vou pregar, vou tocar, e não aconteceu nada, irmão. Pareceu que foi uma geladeira o culto. Mas quantas das vezes é um irmãozinho simples, muito humilde, e ele faz, através de modo, ele faz com o coração correto, meu irmão, a coisa acontece, a igreja é tocada, meu irmão, o Espírito se manifesta, porque é como se faz, não é o que se faz. Isso vale muito. Não é o que se faz em todas as vezes, mas muitas das vezes é como se faz. E Paulo está alertando que não tem a ver com merecimento, mas com a forma errada. Paulo alerta, se eu participo da ceia, meu irmão, na bagunça, eu serei culpado. Por que, meu irmão, que não pode ser indigno? E aquele que participa sendo indigno, ele será culpado, porque Jesus já levou a nossa culpa na cruz. Então nós não sofremos mais as maldições, porque Jesus, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição por nós, dê um glória a Deus por causa disso. Então eu não posso ser culpado por ser um pecador, porque Cristo levou a culpa do meu pecado. Mas Paulo fala o seguinte: agora vocês são responsáveis pelo modo ao qual vocês se portam na igreja. E se você se comportar de maneira indecente, na bagunça, você será culpado. Olha o 28 e 29. Versículo 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Muitas das vezes, o que a gente faz? Examinei a mim mesmo. Estou em pecado. Não estou bem, não estou vivendo em comunhão, então eu não bebo e não como. Não, meu irmão. Paulo está dizendo o seguinte: irmão, você se examina e depois você come e você bebe. Porque Paulo, meu irmão, é para frente. Paulo é o pastor e o apóstolo que está caminhando para frente. Quando alguém vem se aconselhar comigo, uma vez eu não canso de contar essa história, aconselhar com o rapaz, que ele sumiu. Quinta-feira ele sumiu, só apareceu na segunda. Onde você está, meu filho? Pastor, estava num sítio e eu usei droga, batizado, crente, eu batizei ele. Eu estava usando droga dizendo tudo que, né, tem direito, de quinta-feira até segunda, direto. E o menino chorava, e o menino estava arrependido. Chorava. E chorava. E eu falei: está com droga na sua casa? Pastor, não estou, joguei tudo lá no vaso, dei descarga antes de vir para cá. Eu falei: vamos orar? Orou, está arrependido, chorou, babou. E agora o que faz? Agora segue, ué. O que faz? Segue a vida. Mas não tem uma penitência, não vai me chicotear, 40, né, Ave Maria, 30 Pai. Não, irmão, está arrependido, segue o baile, vamos seguir a vida. Paulo é assim, meu irmão, examine-se, pois o homem é assim mesmo, e come e beba. Você vai examinar e vai ficar se martirizando, lambendo a ferida. Mas eu não gosto. Não, irmão, você come. Paulo é dinâmico, você examina, você vê o que está errado, conserta e segue. Não existe muita dificuldade na maturidade cristã. Porque, meu irmão, a santidade, muitas das vezes, preste bem atenção, muitas das vezes é uma escolha. Muitas das vezes. Existem outros milhões de fatores. Mas às vezes a gente não é santo porque não quer. Eu não estou dizendo, meu irmão, do pecado, do poder do pecado sobre nós, mas estou dizendo quando você está diante de, por exemplo, perdoar ou não perdoar, cumprimentar ou não cumprimentar, dar uma oferta ou não dar uma oferta. São escolhas. E muitas vezes nós nos escolhemos por causa da nossa carnalidade. E Paulo está dizendo: examine, come e beba. Então qual que é o meu conselho? Todo culto, você vai chegar, que tiver ceia, e você vai se examinar, vai pensar: estou vivendo comunhão? Estou vivendo vida de igreja? Estou assim, estou assado? Não estou. Preciso melhorar. E ceia, irmão. A vida da igreja não é uma vida de ficar remoendo o passado, mas é uma vida de futuro. Esquecendo, vou te provar isso. Não é coach não, mesmo, é Bíblia. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, soberana vocação, que é Cristo. O alvo é para frente, não é para trás, meu irmão. Então segue. Se examine e coma do pão e beba do cálice. O errado, meu irmão, é se examinar e não participar. Porque ser crente é uma vida prática, de metanoia. Viu que está errado? Conserta, levanta, continua. Aí o versículo 30, 31 e 32 dá uma apertada. E Paulo vai dizer: por causa disso, por que tem gente que participa de maneira indigna? Por que tem gente que está fazendo da forma errada? Tem muitos entre vocês fracos, enfermos e muitos que dormem. Aqui, meu irmão, existe uma disputa teológica muito grande para trazer uma clareza sobre esse texto, né? Alguns acham que os fracos e doentes e mortos são porque não estão comendo a ceia. Porque você não está participando da vida da igreja, você está morrendo. Algumas pessoas acham. Outros teólogos, meu irmão, Paulo está dizendo: se você faz de qualquer jeito,
Se você faz sem temor, achando que isso é só um pão, que isso é só um suco, você está comendo para a sua própria condenação. Aqui não está falando, meu irmão, de inferno. Essa condenação aqui não é inferno, porque crente não vai para o inferno, amém ou não amém? Crente vai para a Nova Jerusalém, meu irmão. E se você foi salvo, Cristo sustentará a sua salvação. Creia nisso. Não está falando de inferno, essa condenação não é inferno. Essa condenação é estar fraco, está doente e está morrendo. Porque a palavra de Deus mesmo vai dizer, olha o versículo 32. Mas quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo que está sendo condenado para o inferno. A palavra de Deus está dizendo que muitos estão fracos, muitos estão doentes, muitos talvez já até morreram, porque eles estão negligenciando o corpo de Cristo, meu irmão. Não estão vivendo a vida da igreja de forma correta, e por isso estão sendo julgados por Deus. Mas você está sendo julgado por Deus para você não ser condenado com o mundo. Deixa eu te falar um negócio aqui. Sabe o negócio de pesar a mão? Olha, Deus vai pesar a mão no você, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Vamos supor que Deus pese a mão. Teologicamente é um negócio controverso, mas deixa eu te contar uma novidade para te escandalizar. Deus só pesa a mão em quem é crente. Deus não pesa a mão em quem é do mundo. Sabe qual que é o castigo para quem é do mundo? Ser mais do mundo. Pensa comigo, irmão. Você está lá na bagunça, no pecado. E aí Deus manda uma tragédia sobre a sua vida. O que você vai fazer? Você vai pecar muito mais ou você vai correr para Deus arrependido? Você vai correr para Deus, sim ou não? Lógico que vai, irmão. O povo de Israel, o povo estava lá na bagunça, adorando outros deuses. Deus mandava um povo para subjugar eles. O que eles faziam? Senhor, misericórdia, livra a gente. E Deus livrava. Romanos vai dizer o seguinte, que Deus entregou o mundo às suas próprias paixões. Vocês querem fazer o errado? Então eu me afastei de vocês. E você? Qual que é o pior castigo? Pensa que se um pai, pensa agora comigo, um pai que ele quer trazer juízo, castigo sobre os filhos. Se ele desce o couro, ele quer o bem ou quer o mal? Ele quer o bem. Mas se ele fala assim, abrir mão, faça o que você quiser, irmão, esse é o maior castigo que um pai pode dar. Porque à medida que eu sou repreendido, eu volto para a linha do negócio. E Romanos vai dizer, as pessoas que escolheram viver sem Deus, Deus os entregou às suas próprias paixões. Então o castigo para o mundo é ter mais mundo. Vocês querem pecar? Então vou deixar. Mas não é assim com os filhos. Nós que somos filhos, quando a gente quer pecar, o Senhor nos julga. Nós somos corrigidos, para que no último dia não sejamos condenados com o mundo. Então, meu irmão, você começa a dar uma desviadinha, Deus chega e tá no você fala, misericórdia, Deus. Esqueci que eu sou crente. É assim. É assim, Deus, pai, corrige o filho que ama. E ele corrige da forma que ele acha que é melhor, irmão. Então, a teologia da hipergraça é uma grande mentira. Que diz que Deus só faz o bem. Bem aos olhos de quem, meu irmão? Bem é relativo. Deus faz o bem aos olhos dele, porque ele é soberano. Uma espinha na ponta do nariz é ruim? Sim ou não? É uma tragédia, meu irmão? É o fim da vida? Para mim, não. Ah, você está com a espinha no nariz. Beleza, tem 10 mil reais no banco. Não tem, mas poderia ter. Percebe? Para mim não é um problema, irmão. Eu vou trabalhar amanhã minha aula começa, vou chegar na aula e o povo vai me zoar e, irmão, não vai fazer diferença. Mas pensa uma noiva, no dia do casamento dela, ela acorda com a espinha desse tamanho do nariz, parecendo um dedo. É o fim da vida. Está vendo que o mal, ele é relativo, meu irmão. Por isso é o bem aos olhos de Deus. Né? Então volta para cá. Deus nos julga para que não sejamos condenados com o mundo. Então, meu irmão, qual que é o conselho? Não participe da vida da igreja de qualquer jeito. Não participe da igreja de qualquer jeito. Participe da igreja de forma fiel, meu irmão, entendendo o que se faz. Porque Paulo está dizendo, não faça de qualquer jeito. Não coma o pão de qualquer jeito. Não participe da mesa de qualquer jeito. Porque tem muita gente doente. Tem muita gente morrendo. Meu irmão, eu conheço história de pastores que morreram tragicamente. Porque começaram a tratar a igreja de forma relapsa. Dezenas de histórias. Eu conheço irmãos, obreiro, crente mesmo normal, que morreu assim, tragicamente. Paulo vai dizer, teve um irmão na igreja, que ele começou a manter relações com a esposa do pai.
nós não sabemos se é um eufemismo para mãe. Pode ser que ele estava pegando a mãe, ou pode ser que ele estava pegando a madrasta. Sabe qual foi o conselho de Paulo? Entrega ele para Satanás, para ele sofrer, porque quando ele sofrer, quando o crente sofre, o que acontece? Ele vai falar, para que no último dia, meu irmão, pelo menos a alma dele se salve. E aí provavelmente esse cara foi para o mundo, a igreja o expulsou, está sem pastoreio, está sem vida da igreja, aí você sofre. E quando você sofre, você volta. Sabe aquele negócio, não vem pelo amor, vem pela dor? Mais ou menos assim. É assim. Sai desse negócio de hipergraça, que Deus é fofo, maravilhosinho, cuti-cuti, e ele só vai jogar purpurina em você. Não, meu irmão, Deus é o seu pai. Se ele precisar te cortar no couro, ele vai. Não pense que não vai. Então, meu irmão, a ceia, ela é um momento de celebração a Jesus. Um momento de comunhão. A ceia é para selar, meu irmão, o que deveríamos estar vivendo de segunda a sexta. A ceia, esse momento, é para a gente falar assim, vamos selar, vamos fechar com chave de ouro aquilo que a gente já vive todo dia, porque a gente já vive em comunhão, a gente já vive junto. Então nós vamos selar isso aqui, nós vamos passar a régua, meu, fechar esse negócio. Mas se eu não estou vivendo assim, eu não vou cear hoje. Na verdade é o contrário, meu irmão, você vai cear hoje e a partir de amanhã você vai fazer diferente. É isso, vai fazer diferente. A ceia, meu irmão, para nós, família do Senhor, discípulos. E aí, meu irmão, por isso que a nova casa mudou a mentalidade sobre isso. As crianças são responsabilidade dos seus pais, mas os pais devem ensinar o quão sério é isso. E não é um pãozinho, é um negocinho, um suquinho, não. Isso aqui é sério. E é importante que você entenda a seriedade disso. É importante que você entenda. E aí, meu irmão, não há muito além disso. Terminou aqui o texto? Tem o 33? Ou não? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Aí Paulo volta lá na festa do Ágape. Paulo mais uma vez fala sobre comunhão. Quando vocês forem comer, meu irmão, é importante que vocês esperem uns pelos outros. É importante que nós na ceia selemos tudo aquilo que nós estamos vivendo de segunda a sexta. É importante, meu irmão, que o corpo de Cristo nós não negligenciemos. Apesar, meu irmão, de nós termos sido perdoados, justificados, nós temos uma responsabilidade para com uma resposta ao corpo de Cristo. Então eu não posso tratar a igreja de qualquer forma. Eu não posso simplesmente achar que isso aqui é um clube social. Não, meu irmão, a palavra de Deus está dizendo, se você quer fazer parte desse negócio, faça de verdade, espere uns pelos outros. Não negligenciar a vida do seu irmão, não traga pecado para dentro do corpo de Cristo. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, se um homem se deita com uma prostituta, olha como isso é sério, meu irmão. Por que quando eu negligencio o corpo de Cristo, Deus me julga? Porque você está maltratando o corpo do próprio Senhor. É como se você estivesse ferindo o corpo de Deus, filosoficamente falando. Por que quando Jesus apareceu para Paulo, Jesus nunca... Você não vê Paulo perseguindo Jesus. Paulo perseguia a igreja. E Jesus chega para Paulo e fala, Paulo, por que você me persegue? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se você está perseguindo a igreja, você está perseguindo a mim. E por isso que Paulo está levando tão a sério isso aqui. Meu irmão, não trate a igreja de qualquer forma, porque ela é o corpo de Cristo. E se você tratar o corpo de Jesus, o Filho de Deus, de qualquer forma, você será julgado. E eu não falo isso, meu irmão, para que você tenha medo, mas para que você tenha temor. E para que você tenha responsabilidade daquilo ao qual nós somos chamados. E a palavra de Deus vai dizer, um homem... quando ele se deita com uma prostituta, um homem crente, ele está inserindo uma prostituta, é como ele está fazendo Jesus deitar com a prostituta. Coríntios vai dizer isso. Quando o homem se deita com uma prostituta, é como se ele estivesse fazendo o corpo de Cristo se ajuntar com ela, em pecado. Olha o quão pesado é isso, meu irmão. É como se ele estivesse indo para uma zona de prostituição e deitando Jesus no cantinho da cama, enquanto você faz o que tem que fazer. Isso não é desesperador, não é angustiador. Essa é a realidade de quem insere pecado no corpo da igreja. E Paulo está dizendo, façam isso de forma séria. Não precisa ter medo. Eu não tenho medo de tomar Buscopan, eu não tenho medo de tomar Dorflex, eu não tenho medo de tomar remédio nenhum. Porque eu sei como se faz. Se você sabe como se faz, meu irmão, você não tem medo. E aí eu queria que nós ficássemos de pé, eu queria convidar a banda.